Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E os bombeiros retomaram na manhã de hoje as buscas por desaparecidos no Morro da Oficina, um dos pontos mais atingidos pelas chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio. Até agora estão confirmadas 106 mortes na tragédia. Mas esse número, segundo a Defesa Civil, infelizmente pode ser muito maior. 24 pessoas foram resgatadas com vida. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram imagens chocantes de algumas vias de Petrópolis transformadas em rios, arrastando tudo pelo caminho com uma força descomunal. Segundo o governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi a pior chuva dos últimos 90 anos. Alguns pontos de Petrópolis receberam até 260 milímetros de chuva em menos de 6 horas. Cerca de 400 militares trabalham em tarefas de socorro, juntamente com equipes da Defesa Civil e dos bombeiros, com cães, escavadeiras, caminhões, botes e uma dezena de aeronaves. E ainda falando sobre o assunto, a Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública em Petrópolis. O presidente Jair Bolsonaro, que está na Hungria, confirmou que vai sobrevoar a cidade assim que retornar de viagem. O governo se mobiliza para prestar todo o apoio às vítimas da tragédia. Pretendo, ao pousar, mudando a nossa rota, em vez de pousar em Brasília, pousar no Galeão, sobrevoaremos a região, pretendemos já apresentar ao prefeito lá o que nós podemos oferecer. O Marinho deixou para viajar comigo, o seu secretário de Defesa Civil se faz presente, como é praxe nessas questões, lamentamos as mortes, mas, por exemplo, a liberação do Fundo de Garantia e a reconstrução de obras emergenciais para restabelecer a transitabilidade na região. E falando sobre coronavírus, São Paulo entregou 10 milhões de doses para a vacinação infantil ao Ministério da Saúde. As crianças de 5 anos e imunossuprimidas de até 11 anos devem receber o imunizante da Pfizer. As demais podem receber a Coronavac. O Instituto Butantan fez um novo acordo com o governo federal para reforçar a imunização de crianças contra a Covid-19 em todo o país. Mais de 10 milhões de doses vão permitir acelerar o processo de vacinação infantil. A aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes foi aprovada pela Anvisa no dia 20 de janeiro. Há 15 dias, o Butantan formalizou ao Ministério da Saúde uma proposta de fornecimento de 10 milhões de doses da vacina. O documento foi enviado em resposta à consulta da própria pasta da Saúde. No Brasil, as crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos podem receber somente o imunizante da Pfizer. As demais podem ser protegidas pela Coronavac. Segundo o Instituto, as 10 milhões de doses estão envasadas e certificadas. Em 2021, o Butantan forneceu 100 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações, encerrando o contrato em meados de setembro. E o diretor do laboratório BioNTech disse nesta quinta-feira que o mundo está cada vez mais preparado para enfrentar as novas variantes da Covid, com as quais vai ter que conviver durante anos. O Gur Sahin afirmou que o vírus vai continuar a sofrer mutações e já há outras variantes no mundo. Mas aprendemos cada dia mais com elas e estamos cada vez mais preparados. Apesar disso, ele acredita que devemos aceitar o fato de que vamos ter que viver com o vírus pelos próximos 10 anos. A BioNTech desenvolveu junto à gigante americana Pfizer uma das 2 vacinas contra a Covid-19 baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, atualmente disponíveis no mercado, e prepara um novo imunizante, a partir do primeiro adaptado à variante Ômicron. Sahin afirmou que estamos chegando a uma fase na qual a sociedade entende cada vez mais como enfrentar o vírus.
Os dados de um ensaio clínico desta vacina vão estar disponíveis a partir de março. Ele também afirmou que a injeção pode começar a ser administrada em abril ou maio, caso seja necessário, apesar de vários países começarem a flexibilizar as medidas impostas contra a pandemia. O Peru, o país com a maior taxa de mortalidade no mundo por Covid, declarou um alerta para um novo surto de dengue. Só neste ano foram 5.000 casos e 8 mortes pela doença. O surto ocorre em quase metade do país e em Lima, onde as autoridades começaram a fumigar em várias zonas para evitar a presença do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue é uma doença endêmica de zonas tropicais que provoca febre alta, dor de cabeça, náusea, vômito, dor muscular e, nos casos mais graves, hemorragia que pode levar à morte. Durante o ano de 2021, o Peru registrou 39 mortes e em 2020 foram 86 óbitos. Em janeiro, a Organização Pan-Americana de Saúde advertiu que a pandemia provocou interrupções no atendimento a enfermidades tropicais, que podem atrapalhar no combate e na eliminação dessas doenças. O Peru é o país com maior taxa de mortalidade no mundo por Covid-19. E olha só, o governo da Rússia anunciou nesta quinta-feira que prossegue com a retirada militar na fronteira com a Ucrânia, onde a presença de tropas alimenta os temores de uma invasão. Já os Estados Unidos insistem que Moscou continua reforçando o contingente na região. O Ministério da Defesa russo afirmou que mais unidades estavam deixando a Crimeia e divulgou imagens de um trem militar com caminhões entrando na Rússia continental. O ministro das Relações Exteriores da Rússia voltou a minimizar a possibilidade de invasão. Nossos militares se posicionaram calmamente em seu próprio território, realizaram exercícios militares, depois arrumaram suas barracas, carregaram os equipamentos nos trilhos e começaram a sair. Mas a histeria continua. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o processo de retirada levará tempo. Mas os países ocidentais duvidam das intenções da Rússia e mantêm a suspeita de que existe a intenção de atacar a Ucrânia, alegando que não foi constatada nenhuma prova de desescalada. Washington e OTAN chegaram a afirmar, inclusive, que houve aumento do contingente. No início da semana, o Kremlin e a Casa Branca se declararam dispostos a dialogar sobre a estrutura da segurança na Europa. A Rússia exige uma reforma total, alegando que a expansão da OTAN para suas fronteiras representa uma ameaça. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.